Meus irmãos e amigos e a todos quanto irão assistir esse vídeo, eu vos saúdo com a bendita paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estou para trazer uma palavra baseada no Evangelho segundo João, para ser mais preciso, no capítulo 11 deste livro, que fala da ressurreição de Lázaro, que está baseada, que também é com base nas nossas lições de escola bíblica dominical, que estamos estudando sobre os milagres de Jesus. E alguns pontos importantes aqui que precisamos entender e precisa ser destacado. É um assunto muito maravilhoso, onde fala das maravilhas do Mestre, do Senhor Jesus Cristo. E aqui nós temos no capítulo 11, segundo João, o último milagre registrado neste evangelho, não o último de todos os milagres, é muito importante entender isso, mas o último milagre registrado pelo apóstolo João. O primeiro milagre registrado por João, no seu livro aqui, no Evangelho segundo João, é o milagre da transformação de água para o vinho. Esse é considerado o primeiro dos milagres de Jesus e também foi o primeiro milagre registrado pelo apóstolo João no seu livro, no Evangelho que leva o seu nome. E aqui no capítulo 11 é registrado neste Evangelho o último milagre, não o último, de todos, podemos dizer. E tem alguns pontos importantes dos quais iremos destacar aqui, que precisamos estar atento e prestar atenção. E para entender esse contexto, e para entender, melhor dizendo, esse texto, faz-se necessário entendermos o contexto imediato e o contexto remoto. Então, é preciso isso. O contexto imediato é aquele que eu analiso os contextos arredores do texto em que estou inserido ou que estou estudando. Esse é o contexto imediato. É aquele que eu procuro analisar. O contexto remoto, ele está baseado no seu contexto histórico, geográfico e político e até mesmo social da época. Então é importante prestarmos bastante atenção nesses métodos que precisa ser usado para que possamos ter uma interpretação melhor do texto em que estamos estudando. Observe que o primeiro versículo do capítulo 11 vai começar dizendo: estava então enfermo um certo Lázaro de Betânia. Então, observe, a aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Então, nós temos aqui um relato de alguém que estava enfermo, e esse alguém era Lázaro, e vai dizer que ele era irmão de Marta, ele vai dizer que ele era de uma aldeia, que nós temos já um ponto geográfico importante, que era Betânia, e essa aldeia era de Maria e de Marta, como é destacado. Então o escritor ele faz questão de dizer que esse homem estava enfermo, Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. E é importante nós entender o porquê ele usa essas expressões, porque existia duas Betânia. Existia a Betânia aqui que temos, como o próprio escritor vai dizer, que era próximo de Jerusalém, e ela dava a 15 estádios, não é isso? Que na linguagem romana, que vai dar 3 quilômetros de Jerusalém a Betânia, que era nas proximidades da Judéia, ou região da Judéia. É isso. E é importante porque havia uma outra Betânia, só que essa outra Betânia era do outro lado do Jordão.
E ela ficava bem mais distante do que essa Betânia aqui, por isso que o escritor vai dizer aldeia de lá onde Lázaro de Betânia, aldeia de Maria e sua irmã Marta. Então, um dado importante aqui que nós precisamos entender. E aí, mais embaixo, nós vamos entender o porquê que ele disse que dava 3 quilômetros, não é isso? E Maria era aquela, veja outro assunto importante aqui, que ungiu a Jesus e enxugou com seus cabelos. Então ele mostra aqui algo muito interessante, dá destaque a Maria, e até podemos entender pela fé e a forma que Maria se dedicava a servir ao Mestre, assim como vemos em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 38, quando Jesus chega na casa de Lázaro, Maria e Marta, e temos o relato, Marta fadigada com muitos afazeres, e Maria escolhe a melhor parte, que é estar aos pés do Mestre. Essa palavra grega é didaskalon, que quer dizer um mestre capacitado para ensinar, da ideia de um professor, de alguém que foi preparado para instruir a outros. Essa é a ideia aqui nesse contexto. Interessante, vamos lá, versículo 3. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. Então, por aqui nós já temos um grau, ou observamos um grau elevado de intimidade dessas pessoas. Eles criam que Jesus poderia fazer um milagre extraordinário e desejava a presença do Mestre. Agora, o que nos chama a atenção é o ponto geográfico onde Jesus se encontrava quando foi enviado alguém para lhe dar a notícia de que Lázaro, seu amigo, a quem ele amava, estava enfermo. Isso é muito interessante. E vai dizer que Jesus, ouvindo isso, disse, versículo 4, esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Interessante que eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas Jesus vai dizer que essa enfermidade não é para a morte, e Lázaro morre. Mas nós não vamos entrar nesse mérito aqui agora. Eu quero entender aqui com aqueles que vão ter a participação com esse vídeo, a respeito do ponto geográfico em que Jesus estava. Interessante. Aí Jesus vai dizer, dar a resposta para o mensageiro e dizer: a enfermidade não é para a morte, com uma palavra de consolo. E ele volta. Versículo 5. Ora, Jesus amava a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Então aqui está claro que Jesus tinha um vínculo de amizade muito íntima com essas pessoas. Pessoas como se diz, da sua intimidade. Glória a Deus por isso. Então vamos lá. Agora observe, e nós precisamos prestar atenção nisso aqui. Versículo 6 e versículo 7. O João vai dizer o seguinte: ouvindo, pois, que estava enfermo, voltar aqui para o 5. Ora, Jesus amava, como eu falei para os irmãos, a Lázaro, a Marta e sua irmã, esses três. Versículo 6. Ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda 2 dias no lugar onde estava. Olha que coisa interessante. João não vai dar nome de lugar, não vai dizer o pontos que ele estava, mas vai dizer, ficou ainda 2 dias no lugar em que ele estava. Por isso que eu falei para os irmãos que para entender isso aqui, faz necessário entender o contexto geográfico, para sabermos a localização que Jesus se encontrava. Agora, observe o versículo 7 comigo. Depois disso, disse aos seus discípulos: vamos outra vez para Jerusalém. Isso significa que Jesus, ao receber a mensagem, não estava em Jerusalém. E Jerusalém dava o quê? 3 quilômetros até Betânia.
de Betânia a Jerusalém, aproximadamente 3 quilômetros. E aqui Jesus deixa claro no versículo 7, por isso que eu disse para o irmão, como é importante prestar atenção no texto. Então, Jesus vai declarar, deixa claro que ele não estava em Jerusalém. Aí a pergunta que fica é, se Jesus não estava nas regiões da Judéia, porque Jerusalém fazia parte, Betânia, de Marta e Maria e Lázaro também, então onde Jesus se encontrava, se ele não estava em Jerusalém? E aí é o cuidado que devemos ter para não dizermos que Jesus gastou 4 dias em Jerusalém para poder chegar. Então Jesus vai dizer após 2 dias que ele ficara no local, porque João é enfático em dizer, em que ele estava. Após esses 2 dias, depois disso, ele disse aos seus discípulos, vamos outra vez para Jerusalém. Está claro o texto. Então eu quero dizer para os irmãos que eu não estou fazendo alegoria, eu estou trazendo uma interpretação exegética dentro do texto. Então vamos lá, e fazendo ao mesmo tempo uma hermenêutica. Então a pergunta é, repito, se Jesus não estava em Jerusalém, onde Jesus estava? É provável que Jesus estivesse na Pérea, não é na Bereia. Então é outra coisa que os irmãos precisam entender. Na Pérea. Se você tem um atlas bíblico aí na sua casa, quem tem Bíblia de estudo, pode procurar no atlas ou no mapa de ajuda, que você vai observar a região da Pérea. Alguns dizem que dependendo da localização que Jesus estava, dava de 30 a 50 quilômetros até Jerusalém ou Betânia. Vou repetir. Dependendo do ponto geográfico em que Jesus estava na região da Pérea, não Bereia, Pérea, dava-se aproximadamente de 30 a 50 quilômetros de distância. Aqui nós vamos captando, entendendo o porquê da demora. Jesus fica 2 dias, não é isso? E chega, alguns dizem que certamente Lázaro morreu no mesmo dia em que Jesus recebeu o recado, e aí levaram mais 2 dias para chegar à casa de Lázaro, não é? A pé, porque eles andavam a pé. E aí nós temos esse percurso, e aqui temos no versículo 7. E aí os discípulos vai dizer, no versículo 8, presta atenção nisso aqui porque é muito importante. Disseram-lhe os discípulos, Rabi, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e torna para lá, para onde? Para a Judéia. E aí, para mim entender isso aqui, eu preciso ir para o contexto imediato, como eu falei para os irmãos. Capítulo 10, versículo 31, que vai dizer assim, os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedente de meu Pai, por qual dessas obras me apedrejarás? Está vendo? E deixou os homens sem ação. Então aqui nós entendemos o porquê os discípulos falaram. Então Jesus havia se ausentado, a partir desse momento, após uma festa aqui, e os irmãos podem ler o texto aí que vai ver que estava sendo realizada uma festa, e os judeus queriam que Jesus mostrasse que ele era o Messias, e a partir daí Jesus se ausenta e vai para a região da Pérea, e ele recebe essa notícia nesta região, não sei se estava a 30, 40 ou 50 quilômetros de distância, o certo é que ele recebeu a notícia, e disse que essa enfermidade não era para a morte, depois chama os discípulos para ir novamente para a região da Judéia, e os discípulos dizem, mas Senhor, agora há pouco eles queriam te apedrejar, e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu, não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite, tropeça,
porque nele não há luz. Isso aqui nós temos uma lição muito importante também aqui. Pessoas que desconhecem os ensinamentos de Jesus, como esses homens, e não procuram andar de acordo com eles, são aqueles que andam em trevas. E tem outras identificação, Jesus é a própria luz. Então eles significa pessoas que estavam sem direção, não tinham uma linha certa para seguir. E Jesus sabia realmente o que estava fazendo. Estava andando no caminho certo. E ninguém poderia matá-lo sem antes chegasse a hora. Essa é a ideia. Assim falou assim falou. E depois disse-lhes: Lázaro, o nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. Jesus agora inclui todos os discípulos, disse: além de eu ser amigo, vocês são também. E ele está dormindo. E aqui nós observamos que os discípulos estão com as mentes fechadas, e Jesus, depois da ressurreição, sopra na mente dos discípulos, abre, como nós podemos entender, e eles não estavam entendendo esse mistério, até faz algumas indagações, questionamentos, se dorme, está bem, né? Essa era a ideia, mas Jesus, não é essa a ideia que Jesus está falando. Jesus usa a espécie do sono assim, com uma espécie metafórica, para descrever a respeito da morte, da passagem da morte, mas Jesus dizia isso da sua morte. E Jesus declara: não, Lázaro está morto, nós vamos lá. É para que os discípulos entendessem. E aí vem outro discípulo, mas e aí nós vamos morrer com ele, né? Então Jesus disse-lhe claramente: Lázaro está morto. E os discípulos vêm questionando, né? Dizendo assim, ó: e fogo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acredites, mas vamos ter com ele. Então Jesus sabe o momento certo, a hora certa, o tempo certo de realizar o milagre. Então observe, e aqui nós estamos na ideia que Jesus está vindo da Pérea para a Judéia, porque Betânia estava na região da Judéia. E agora nós vamos entender o porquê o escritor diz que dava apenas 3 quilômetros. Vamos lá? Então, olha, disse, pois, Tomé, e aqui nós vamos pular isso aqui. Chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Então, Jesus chegando, recebeu a notícia que Lázaro já estava 4 dias na sepultura. Ora, Betânia estava de Jerusalém, quase 15 estádios. Versículo 18. É aqui que eu dou uma pausa para nós entender esses 3 quilômetros. Então, lembra? Jesus bora para a região da Judéia ou Jerusalém, e os discípulos questionam, mas eles queriam te apredejar. Essa é a ideia, e aqui nós entendemos o porquê o escritor, o apóstolo João, destaca esses 3 quilômetros. Então ele diz assim, ó, quem está na Betânia ou em Jerusalém é região da Judéia. E essa região pertence aos judeus, e é justamente o lugar onde eles queriam te apredejar. Então ele dizendo assim, Lázaro está lá, e se ele está morto, e vamos despertar Lázaro, como o Senhor disse, ou vai lá para consolar suas irmãs, os judeus estão lá. E o alvo dos judeus é o Senhor. Essa era a ideia. Então aqui nós entendemos o porquê João destaca os 3 quilômetros. Não era quando ele destaca, não era para dizer que Jesus estava em Jerusalém e faltava 3 quilômetros e gastou 2 dias para chegar lá nesses 3 quilômetros. Eu creio que está dando para entender, não é isso? Então agora nós entendemos o porquê o escritor, o apóstolo João, destaca esses 3 quilômetros. É porque disse, o Senhor está na região da Judéia, é o lugar que os judeus estão querendo te matar. Então eu acho melhor o Senhor não ir. E é por isso que Jesus vai dizendo que anda de dia não tropeça, né? Eu sei o que estou fazendo, eles não. Muito interessante isso. Versículo 19. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria acerca de seu irmão. Entendeu aí agora? Veja que no 18 ele diz assim, ora, Betânia ditava de Jerusalém a quase 15 estádios, que dá 3 quilômetros. E muitos dos judeus tinham ido consolar Marta e Maria. Quem é esses judeus? Justamente os tais que queria apredejar Jesus. Agora nós entendemos claramente o porquê, que a preocupação dos discípulos em pedir ao mestre que não fosse aquele local, porque era o local
em que as pessoas queriam apedrejá-lo e está. Glória a Deus por isso. Aí aqui, ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. O luto dos judeus durava 7 dias. 7 dias de lamento, 7 dias que eles planteavam. E aqueles 7 dias eram 7 dias de muito... Porque havia 2 datas importantes para os judeus. A primeira era um casamento, e a segunda, que era um ato de alegria, o casamento, de júbilo, e a segunda era um momento do luto, um momento de tristeza, um momento de dificuldade. E assim como o casamento durava 7 dias, assim o luto também durava mais 7 dias, de consolo, podemos ver, de tamanha contristação. E ali os judeus iam. Interessante que na cultura dessa época, um enlutado, ele não fazia comida durante essa semana, durante esses 7 dias. Os vizinhos tinham por obrigação levar comida para essas pessoas. Levava comida para essas pessoas na casa dela durante 7 dias. Olha como era interessante. E Jesus chega ali na região, já fazia 4 dias que Lázaro estava sepultado. O judeu, quando morria um judeu, era sepultado no mesmo dia. Alguém disse que o Oriente Médio era uma região quente e o corpo entrava em decomposição muito rápido. E os judeus também não aceitavam aquela ideia dos egípcios de embalsamamento, tirar os órgãos internos. Para que acontecesse tudo isso? Não, ele era botado no túmulo e ficava ali cerca de 1 ano fechado. Após 1 ano era retirado, era aberto o túmulo e tirado os ossos, boto uma espécie de gaveta e ficava ali na parede do túmulo. Então é isso aí. Então Marta sai ao encontro do Senhor. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Olha que expressão. Jesus vai dizer assim, mas também meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Beleza, ela demonstra um ato de fé, demonstra que Jesus poderia fazer o milagre se ele estivesse lá, e que ele diz, mas eu sei que tudo que o Senhor pedir a Deus, ele concede. Jesus disse-lhe, teu irmão há de ressuscitar. E aqui, podemos dizer, alguém está demonstrando fé, mas o que nós podemos entender aqui na fé de Marta é uma fé superficial, não é uma fé verdadeira, uma fé superficial. Porque, olha, disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Para ganhar tempo, Marta disse, eu sei, eu já conheço, eu entendo das leis, sou ensinada aqui que todos que morrem há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Os fariseus ensinam isso, que era uma crença, ao contrário dos saduceus, que não acreditavam na ressurreição. Então, repito, a fé de Marta era uma fé superficial, que não acreditava totalmente. Jesus disse, teu irmão há de ressuscitar, ela desmorona tudo e disse, não, mas eu já sei e tal, e corta Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, nunca morrerá. Aí ele diz assim, crês tu nisso? Crês tu isso? Né? Disse-lhe ela, sim, Senhor, creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Encerra aí. Ela não diz, creio que o Senhor pode fazer um milagre, creio, não. Aí então, e dito isso, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo, o mestre está aqui fora. Então ela parte em segredo, chama Maria, isso nos dá a ideia que Jesus não tinha entrado ainda na aldeia, e dá a ideia que Jesus ainda estava próximo ao sepulcro, porque o sepulcro era fora da cidade, e ela vai e chama Maria em secreto. E Maria, quando ouve aquilo,
estava ali sendo consolada pelos judeus, saiu. A história diz que era costume dos enlutados durante os 7 dias ir ao sepulcro para chorar lá na porta do sepulcro, né? E chorar ali perto do sepulcro. Então, quando ela levanta para o encontro de Jesus, os judeus logo entenderam que ela iria fazer isso, que ela iria até o sepulcro para chorar. Mas ela foi encontrar com Jesus. Vendo, pois, os judeus que esta veio com ela à casa e consolava, que Maria apresentamente se levantara, aí saíram e seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Mas o 32 diz assim: tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Veja que as mesmas expressões de Marta, porém há uma diferença. Uma coisa é nós saber pedir, outra coisa é nós querer mandar, né? Tem gente que ele acha que Jesus é empregado dele, que Jesus tem que fazer tudo que ele quiser, e não é assim. Marta vem com o ar de alguém que ela diz: eu sei, e quer tipo mandar, quer ser a dona do pedaço. Teve essa dificuldade, Jesus quer aumentar a fé de Marta, mas Maria usa as mesmas expressões e comove Jesus. Olha só, se tu estivesse aqui, eu tenho certeza, há uma diferença. Isso aqui nos ajuda a entender que nós precisamos saber pedir. Eu estou correndo aqui. 33, Jesus, pois, quando ouviu chorar, e também chorando os judeus, que com ela vinha, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Ela tocou o coração do Deus Todo-Poderoso, o Deus Filho, que estava ali, em forma humana. E Jesus disse: eu comovi. E olha o que Jesus disse: disse, onde o puseste? Olha o que Jesus disse: onde foi que colocaram? Me diga. Porque aqui aconteceu algo diferente. Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Vem ver. Interessante que quando quando Jesus vai e chega à porta do sepulcro, uma das coisas que ele pede é que tirai a pedra. Interessante, versículo 39. Disse Jesus: tirai a pedra. E observe a leitura que tem um ponto aí. Ponto final. Está no imperativo. Jesus está dando uma ordem. Tirai a pedra. Ponto. Porque tem gente que lê e atropela e diz: Jesus disse, tirai a pedra, Marta. E não é assim. Agora observe. Aí agora entra em cena quem? Marta de novo. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: olha só, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Alguns sugerem, não estou aqui sendo dogmático nesse assunto, alguns sugerem que era costume das mulheres ir ao túmulo ao 3º dia para ungir o corpo de Jesus, assim como está em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 1. As mulheres foram lá ungir o corpo de Jesus. E diz que Maria estava falando com propriedade, como se ela tivesse entrado um dia antes e observado e sentido o odor. E disse para Jesus: eu entrei aí ontem e hoje já é o 4º dia. Imagine como é que está. Ontem eu entrei aí e já cheirava mal. Outra ideia em que havia na cultura judaica nessa época é que os judeus tinham uma crença que o espírito permaneceria no corpo após a morte 3 dias. Que durante 3 dias o espírito não saía, ou a alma não tinha abandonado o corpo. E poderia ter a possibilidade, dentro desses 3 dias, de a pessoa ressuscitar. Então o costume deles ir lá no 3º dia, no final da tarde, porque era a hora
que dava 6 horas, o dia encerrava para os judeus, e chegando lá no terceiro dia, nada aconteceu, acabava as esperanças. E aí, o que ocorre? Jesus diz tirar a pedra e Marta entra em ação, diz, mas já cheira mal. E disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres verás a glória de Deus? 40, versículo 40. Não já te hei dito, se creres verás a glória de Deus? E tiraram, veja que está no plural, pois a pedra. E Jesus, levantando-se os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou, por me ouvires e ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor. Observe, para que creia que tu me enviastes. E os judeus que estavam lá interrogando, lá no capítulo 10, está vendo aí, vai tudo se encaixando, por isso que é importante contextualizar, vai tudo se encaixando. Então ele disse assim, eles não creem que eu sou teu filho, mas eu estou fazendo isso para que eles creiam. E tendo dito isso, clamou com grande voz, porque o judeu aqui também estava dizendo, não foi esse que abriu os olhos cegos, não poderia também ter feito alguma coisa por esse homem, não ter deixado ele morrer, né? E assim, ó, e tendo dito isso, clamou com grande voz, ou em alta voz, dizendo, Lázaro, vem para fora, vem para fora. Jesus gritou em alta voz. E uma das coisas que eu posso observar aqui, que Jesus dá esse grito, para que todos os incrédulos que estivessem à sua volta o vissem ele dando esse brado. E com certeza todo mundo focou na porta do túmulo. E quem vem o quê? Vem um homem enfaixado os pés e as mãos, olha aqui, ó. E o defunto saiu tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai ir. Não é? Então ele saiu o quê? Quem sabe pulando, não sei de que jeito, todo amarrado, enfaixado, porque ele disse que enrolava, parecia uma múmia. E Jesus disse assim, desata o homem quando está vivo. Tire ele. E desataram. Aí aqui no versículo 45, para encerrar, muitos, pois, dentre os judeus, que tinha vindo a Maria e que tinha visto o que Jesus fizera, creram nele. Oh, glória! Que Deus abençoe, que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Fica com essa palavra, medita nela e tire as suas conclusões.